resolver um problema, adaptar. Eu tenho de um lado um empuxo, eu tenho do outro lado um outro empuxo. É como se fosse assim, eu sendo puxado por dois lados. Ele diz assim, essas duas forças, né, que me puxam para um lado, para um outro, elas se reconciliam. No quê? No sintoma. Quando Lacan lê isso aqui, não sei se foi isso aqui que ele leu não, tá, gente? Eu estou aqui brincando, tá? É porque, assim, quando Lacan constrói o nó borromeriano, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, está dando reflexo, né? Conseguindo enxergar? Deixa eu ver se é isso. Então, quando você vê a junção do que Lacan vai dizer, o real, o imaginário e o simbólico, eu tenho algo que junta os três. Então, ele vai dizer assim, quando as forças da realidade, daquilo que eu espero de mim, daquilo que eu almejo, essas tensões se juntam, o que une elas é chamado de sintoma. Então, eu só dou conta de conviver com as incoerências da vida, com a infelicidade, porque a vida é feita de infelicidade. E eu só dou conta de dar conta das infelicidades porque eu construo uma saída. E a saída eu pego, por um lado, algo que me tensiona e algo que me tensiona, dos dois lados. E junto, como se um puxasse o outro, e agora essa força tem que ser equivalente. Esse nó, ó, a palavra nó, a gente estudou hoje de manhã também, né? Esse nó é aquilo que é chamado, então, de sintoma. O neurótico é aquele que tem o nó. O psicótico não tem. Por quê? Porque o psicótico, as pessoas puxam ele. Você vai para cá. Não, você vai para lá. Não, você vem para cá. E ele vai para onde você mandar. O neurótico não. O neurótico quer algo, mas aquilo que ele quer, ele também não quer. Então, ele se angustia, ele prenuncia um sofrimento. Quando ele vai para o consultório, ele está diante de uma angústia. Ele não sabe se ele compra uma bicicleta, se ele se casa, ele não sabe se ele vai para o exterior, se ele fica no Brasil, ele não sabe se ele estuda ou para de estudar, ele não sabe se ele vira mendigo, se ele vai pagar a conta de água e luz. Tudo isso são casos que eu já trabalhei. Da bicicleta é interessante, porque não era bem isso, mas era mais ou menos isso. O paciente dizia assim, eu não sei se eu me caso ou fico solteiro. Eu falei, mas o que te traz a dúvida? Eu falei assim, Orlando, se eu me casar, eu não vou poder ter nenhuma mulher mais. Eu vou ter que só ter a minha esposa. Né? Eu falei assim, e você tem quantas mulheres hoje? Ele dá a risada, nenhuma. Então você não está perdendo nada. Você só vai ganhar. Aí eu falei, eu não tinha pensado por esse lado. Pois é, então pensa, tudo está acontecendo na fantasia. Percebe a angústia? O ser humano vive angustiado. Ele não sabe se ele quer uma pizza de calabresa ou se ele quer uma pizza de margarita. Né? Ele não sabe se ele quer comer e ficar magro, comer e automaticamente vai engordar, ou passar fome e ficar magro. Quer dizer, o que ele quer? Ele não sabe se ele estuda e aí ele não tem lazer, mas tem um futuro, ou se ele vai ter lazer, não estuda, e ele não sabe o que vai ser no futuro. Ele não sabe se ele fica com os pais, se ele fica longe dos pais, se ele fica com o filho. Essa angústia faz parte da vida. Não tem jeito de fugir disso. Então, ele vai dizer, o sintoma neurótico resulta desse conflito. Ele vai dizer assim, as duas forças do conflito, por isso há um conflito acontecendo, que divergiam, torna a se encontrar no sintoma. Reconciliam-se e, assim dizer, mediante compromisso da formação do sintoma. Por isso, o sintoma é tão resistente. É por isso que é difícil a terapia. Eu vou fazer terapia, estou há mais de ano. Tem gente que está há 5 anos. Tem gente que fala, eu estou há 10 anos fazendo terapia e não resolvi. Pois é, mas você está lidando com uma coisa que é extremamente resistente. Por que é extremamente resistente? É o que está fazendo você conciliar, é como se você tivesse um cabo de aço, e aquele cabo de aço, se você soltar, cai tudo. Então você vai fazer de tudo para manter. Por isso que Freud vai dizer assim que a tarefa do analista é ingrata. Por quê? Porque nós lutamos, o grande inimigo nosso é o paciente. Porque ele vai fazer de tudo para boicotar. É isso que ele chama de resistência. É por isso que muitas vezes você fala assim, agora vai, de repente não vai. Nossa, eu pensei que ia dar o chute no gol, bateu na trave. E volta, tudo está, não tem problema nenhum. E o analista é aquele que fala, vamos tentar de novo.
que vai chegar lá. Por isso o sintoma é tão resistente. Ele é sustentado por ambos os lados. Sabemos também que uma das partes do conflito é a libido insatisfeita, rechaçada pela realidade. Perceberam o princípio da infelicidade? Da insatisfação? A libido é para ser toda satisfeita. Ela não aceita não. Então o que você vai ter que fazer com... Se ela não aceita não, o que você vai fazer com o que vai ser chamado de excesso, uma vez que o ego está pobre. O ego está pobre por quê? Porque ele está demandando para os sintomas, para os sonhos, para os atos falhos, todo o processo neurótico. Então, o que ele vai fazer com toda a libido que está vindo? Vai demandar para esses lugares. E ele mesmo vai passar fome. Então, agora tem de buscar outros caminhos para a sua satisfação. Se a libido se dispõe a aceitar outro objeto no lugar daquele que lhe foi recusado, gravem isso, que essa é a metáfora da neurose, por isso que ela é simbólica, e ainda assim a realidade permanece irredutível. Então, assim, já que eu tenho essa demanda, eu substituo. Com quem? Com o sintoma. Com os meus problemas. A grande questão é o que nós vamos fazer do mundo, o que nós vamos fazer da nossa vida se nós não tivermos problemas. Quem assistiu Matrix, né, vai entender o que eu vou estar falando. Na Matrix tem um momento em que o Neo chega para um dos programas de computador e fala assim, bom, se tudo é uma ilusão, Matrix, né, aquela saga da Matrix com o Keanu Reeves, em que o nosso mundo é construído de uma forma virtual, as máquinas estão em luta contra o ser humano. Na verdade, tem uma teoria maravilhosa por trás disso, tá, gente? Vale a pena vocês pegarem alguns vídeos. Eu não vou trazer isso porque não é da psicanálise, mas tem toda uma teoria do que é aquela Matrix, do que está acontecendo. Quando você assiste esse último, fala assim, mas se tudo é uma Matrix, é uma fantasia, é um programa de computador, por que as pessoas sofrem? E ele diz assim, nós tentamos colocar vocês no paraíso. Vocês não deram certo. Vocês vivem de conflito. Gente, isso é incrível, mas isso é verdade. Você pega uma pessoa e dá para ela uma vida paradisíaca. Ela vai buscar droga, ela vai buscar sexo desenfreado, ela vai procurar adrenalina, ela vai querer pular de paraquedas, ela vai querer fazer alguma besteira para que a vida tenha algum tipo de aventura. Todo mundo? Não. Alguns conseguem administrar de forma diferente. Mas, de uma forma geral, nós vivemos em torno de problemas. Nós construímos problemas. É aquela história, você muitas vezes está bem com uma pessoa, e do nada você fala uma coisa para ter uma briga, fala, nossa, do nada surgiu uma briga. Pois é, porque estava muito bem, né? Claro que eu também estou intensificando e brincando, mas é mais ou menos isso, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, então tem um pouco de verdade nessa brincadeira. Então, aceitar outro objeto no lugar daquele que foi recusado. E ainda assim, a realidade permanece irredutível. E então, a libido será, enfim, obrigada a excetar o caminho da regressão. O que ele está dizendo? A libido tem esse caminho. Está indo. Aí você procura substitutos. Os substitutos não resolvem. Aí o que ela vai fazer? Ela volta. Então, é aquilo que Freud chamou de libido egóica e libido objetal. O que é libido egóica? Isso ele vai construir lá, principalmente no texto sobre o narcisismo, ele vai falar bem disso. Na construção libidinal nossa, nós construímos o caminho para fora. Para fora. Pulsão de vida. Tudo estou construindo algo novo. Mas quando lá fora está muito agonizante, por quê? Porque eu não estou dando conta de elaborar minha vida. Então, o que eu faço? Eu introjeto, eu trago para dentro. E quando eu faço isso, o meu ego, por isso que é libido egóica, saiu da objetal, passou a ser egóica, ele começa a mimetizar, a imitar o que está lá fora. Por exemplo, eu estou apaixonado por alguém, então a minha vida é libido egóica. Desculpe, libido objetal. Estou namorando, estou alegre, de repente essa pessoa me abandona. A tristeza é muito grande, porque toda vez que eu vou para construir, eu encontro tristeza, eu encontro insatisfação. Libido não precisa, tem que ser resolvida totalmente, eu encontro insatisfação. Eu deveria ter os mecanismos de defesa aqui, né?
negação, é, identificação, projeção, introjeção, formação reativa, intelectualização, tudo é mecanismo de defesa que eu deveria desencadear. Mas quando eles falham, o que eu começo a fazer? A libido volta. E aí ela vem para um mundo que é infinito. Por quê? Porque o meu mundo interno, ele não só espelha o mundo externo, mas ele constrói o mundo externo. Só que agora o meu mundo interno começa a imitar aquilo que está lá fora. Mas aquela pessoa que eu amava lá fora e me decepcionou, dela eu tenho ódio, porque ela me machucou, ela me negou a vida. Só que eu perdi agora o objeto. Isso é a base da depressão, tá, gente? Eu perdi o objeto de amor e internalizei ele, e o meu ego fala, eu serei agora esse objeto de amor. Só que eu odeio esse objeto de amor. Por que eu odeio? Me machucou. Então eu passo ao quê? Me odiar. E é esse o princípio do depressivo, que ele começa a dizer assim, eu não presto, eu não valho nada, minha vida não tem sentido, eu vou me matar mesmo, quer saber de uma coisa, eu sou um erro, eu não presto. Na verdade, essa pessoa não está falando dela. Por isso que quando Freud fala isso, ele fala isso em Luto e Melancolia. Ele vai dizer assim, deixa a pessoa que está vivendo a depressão falar mal de si mesmo. E começa a perceber que ele está te contando quem é que não presta. Quando ele diz assim, eu não presto, por que você não presta? Ah, porque eu fiz isso. Alguém fez isso. E ele está colado, identificado com essa pessoa. Ele introjetou uma identificação introjetiva. A Melanie Klein vai trabalhar esse conceito melhor do que a própria Anna Freud. Tá? Então, a libido será, enfim, obrigada a excetar o caminho da regressão e procurar satisfação em uma das organizações já superadas. Quer dizer, onde é que eu paro? Voltou, não voltou? Ó, libido para frente. Voltou. Onde é que eu... Aí retornou. No que está voltando, onde é que eu paro? Onde tudo está organizado. Então, se eu já organizei a fase oral, se eu já organizei a fase anal, e agora eu vivo esse momento, quando eu retorno, eu tenho a fase anal organizada. Então eu vou resolver como uma pessoa resolveria com 2 anos de vida. Com 2 para 3 anos de vida. Então, com aquela maturidade de uma criança de 2, 3 anos, eu passarei a resolver os meus problemas. Isso é que é chamado na psicanálise de fixação.